Vamos lá, eu tô lendo Shishingura, ou O Tesouro da Lealdade, que é do conto dos 47 Ronins. E eu não esperava ter um pouco de aula de estratégia, de ensinamento de estratégia com este livro. E, por curiosidade, por talvez semelhança, coincidência, sei lá, foi muito de encontro com a Arte da Guerra de Sun Tzu. O que acontece? A Arte da Guerra de Sun Tzu tem uma postura muito defensiva e manipulativa. Ele fala muito sobre você escolher o local adequado para realizar o combate, né? Então, se você tem um inimigo, você não consegue ganhar dele, não consegue atacá-lo com uma vantagem absurda em cima dele, então você deve manipulá-lo para que ele se mova até o local ideal para você derrotar ele. Ele fala muito sobre terreno, sobre o local da guerra. E ele sempre fala que a guerra tem que ser uma última opção, porque ela é custosa. Enfim. O que acontece? Se você tem um inimigo que está num local que você não consiga atacar, então você tem que mover ele. Seja oferecendo vantagens, então o inimigo vai ver vantagens em te atacar, em sair daquele local e ele vai te atacar, ou você criando uma necessidade mostrando para ele as possíveis perdas que ele pode ter. Então, por exemplo, se ele está numa fortaleza, você vai atacar pontos que sejam importantes fora daquela fortaleza, outros locais. Enfim, e aí sobre isso de você criar a oportunidade para ele querer te atacar, você expor uma fraqueza e ele ver essa vantagem a ser explorada, este livro entra nisso, que achei bem interessante. Nele são 47 guerreiros que, querendo vingar o seu mestre, eles começam a armar preparações durante algum tempo, vários meses, passa até ano, para poder vingar o seu mestre. Eu ainda não terminei o livro, mas já li 2/3 dele. Enfim, nisso a gente tem o Yuranosuke, que é o líder desses guerreiros. E ele, para não criar desconfiança do mestre inimigo, por assim dizer, ele cria uma fraqueza. Então ele faz o quê? Ele finge que ele se entregou aos prazeres, que ele agora só vive bebendo, que ele só vive ao redor de mulheres. Então ele vive no bairro dos prazeres, sempre brincando, rindo muito, vamos beber. E é bem legal, porque ele mostra até um sacrifício bem profundo, que é a questão dos japoneses, nessa época, quando eles estavam em período de luto, eles não comiam carne. E chega um ex-companheiro dele, que agora está trabalhando para o mestre inimigo, e tenta forçar para ele comer, no caso, um tentáculo de polvo, que seria carne, e fala, já que você não se importa, né, daqui a pouco vai completar 1 ano do aniversário da morte do seu ex-mestre, come aqui esse polvo. E ele come, entendeu? Porque ele está disposto a qualquer coisa para poder vingar o mestre dele, inclusive ceder aos prazeres que seriam sujos, por assim dizer. Enfim, e achei interessante, sabe, essa ideia de você falsificar uma fraqueza, o quanto isso é poderoso, né? Então você pode criar uma fraqueza, manipular isso, expor, deixar ela cada vez maior, mais aberta, talvez vale a pena ter uma certa razão para não ficar algo absurdo demais, né? A ponto do inimigo reconhecer que aquilo é falsificado. Mas você cria uma fraqueza no qual o inimigo abaixa a guarda, ou ele vai querer explorar. Só que, na verdade, você está no controle daquilo, né? E a fazer isso, às vezes você até mesmo consegue esconder as suas próprias fraquezas. Na Arte da Guerra, ele fala muito, né, de você atacar a fraqueza do inimigo com a sua força. E eu achei até interessante, por exemplo, e se você pegar a sua força e você torná-la uma fraqueza. Tem a série O Mentalista, que tem um episódio bem interessante, que o protagonista, que é um detetive, investigador, e o mentalista em si, ele descobre um psicopata, com psicopatia, né, mesmo, e ele vai ver que aquele psicopata, ele o tempo todo está interpretando um papel de alguém ingênuo, de alguém bobo, me desculpa, eu cometi um erro, e se fingindo de burro, quando na verdade o que diferenciava ele dos outros era justamente a sua capacidade, sua inteligência, sua sabedoria. Então ele era extremamente inteligente. E ele fingia ser o contrário, ingênuo, inocente, burro, para justamente conseguir manipular os outros.
No caso, o mentalista descobriu e conseguiu revelar quem ele era de verdade. Enfim, tem também um outro livro que veio junto com esse, que eu não vou ter aqui, que é o Barco de Takassi, que eu até fiquei curioso, né, porque que teriam vindo juntos, porque, ao meu ver, o tempo todo vinham obras semelhantes, né, mas o Barco de Takassi apresentava ser uma obra diferente, apesar de ser japonesa também, de período diferente e outro escritor também. Enfim, mas agora eu entendo. A questão central deste livro e do Barco de Takassi é a questão da lei, da justiça, do questionamento de moral e ética. Bem interessante. E de como a lei, às vezes... Como a lei... O principal é isso. Como a lei, às vezes, pode proteger o injusto enquanto condena o justo. No Barco de Takassi, é interessante que a condenação também traz um outro ponto. Aquele que é condenado, apesar dele ser inocente, ele ainda vê aquela condenação como algo bom, trazendo como ponto de vista pode mudar de acordo com a pessoa. Como a condenação pode ser algo bom ou ruim, de pessoa para pessoa. São apenas dois personagens dessa obra e você vê que uma acha ruim aquela condenação. O outro, que é quem está sendo condenado, acha uma libertação, algo bom. Enfim. E neste livro é algo semelhante. Por quê? Você tem os 47 Ronins, os 47 guerreiros, que querem vingar o seu mestre, que para eles foi injustamente condenado, mas o mestre deles basicamente infligiu a lei, tentando atacar alguém que o provocava, num local onde não poderia atacar. Então ele cometeu um ato infratório, mas que era para defender sua honra, que ele não poderia, e isso é muito interessante também de pensar, de extrair dessa obra, de questionar, que é justamente o papel da honra, sabe? De como aquilo é poderoso, que é algo que é a sua visão moral, de como você é visto na sociedade, como a sua família, e como você poderia trazer desgraça e todo esse karma para sua família, de como tudo isso força você a agir, mesmo contra algo que vai de sua natureza, que é o seu instinto de sobrevivência, de viver. Então também é bem interessante esse questionamento da moral e da ética. Enfim, ele é condenado, e aí ele é condenado, mas ele só tem que cometer seppuku, que é tirar a própria vida. E a mesma coisa acontece com os 47 guerreiros. Eu já sei o final da obra, obviamente, é famoso, e tem vários filmes que eu já assisti. Os 47, ao completarem a vingança, eles são obrigados a cometer o seppuku, que é tirarem a própria vida. Porém, tendo em vista todos os cenários possíveis de fracasso, de não terem conseguido, ou alguém ter morrido durante a batalha, este é o melhor cenário possível para eles, né? Porque era algo inevitável. E entra de novo aquilo, da visão, de como a visão pode mudar o quão bom é a condenação, o nosso modo de ver a condenação. Para eles foi a melhor condenação possível. Para nós, ainda mais ocidentais, é a pior coisa que pode acontecer, você ser forçado a tirar a própria vida. Para eles, para o samurai, o seppuku, era um sinal de honra, de purificação, de dignidade, né? De você realmente mostrar que suas intenções são claras, são verdadeiras, que você está sendo purificado, limpo. Enfim, achei bem interessante. E entra de novo nessa questão que é abordada no Barco de Takassi. Então, cara, é um livro que está trazendo muitas reflexões e eu tenho gostado bastante. Vamos ver, né? Estou na página 159, são quase 220. E aí vamos continuar mais. Já são um livro realmente bem... que traz bastante pensamento, bastante reflexões. Gostei.